Boa tarde, meus caros. Boa tarde, professor. Vamos começar aqui. E eu vou começar partindo do princípio de que vocês assistiram a aula gravada de quarta-feira, viu? Não assistiu? Bom, posso fazer nada. Bom, então vamos lá. Só recapitular umas coisas, porque eu tenho que recapitular mesmo, que é o seguinte. Deixa eu ajeitar um negócio aqui. Vamos lá. Então, das aulas anteriores, nós vimos aí que um número complexo, ele é um par ordenado, certo? Onde o conjunto dos números complexos é o R2 munido da soma, da adição e da multiplicação, né? Do jeito que foram definidas, certo? Então, número complexo, ele tem essa forma de representar por par ordenado. Tem uma outra forma de representar que nós vimos, que é o x mais yi, onde, claro, né? Onde aqui a gente está pensando em x como sendo o par ordenado x0, y o par ordenado y0 e a unidade imaginária o par ordenado 0,1. A partir disso aqui, nós vimos que dá para representar um número complexo de outro jeito, que é o módulo de z vezes o cosseno de θ mais seno de θ vezes i, beleza? Onde isso daqui é o módulo de z, né, que vai ser definido como sendo a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, supondo z desse jeito, né? Certo? Ou assim, tanto faz. E θ é um ângulo entre 0 e 2π, que é o argumento. Certo? Nós vimos também na aula passada, agora, que um número complexo pode ser ainda representado do seguinte modo. Módulo de z vezes e elevado a i Professor, por que você bota o vezes limite θ. fechado Oi. no 2π? O limite aberto Para no você, 2π? porque quando você olhar no círculo trigonométrico, no círculo, né? Pega aqui uma circunferência de raio, sei lá, módulo de z. Quando eu coloco o θ igual a zero, é porque eu estou pensando nesse carinha aqui, né? Ok. Certo? E aí eu deixo aberto no 2π, porque senão o, esse cara correspondente a θ igual a zero e θ igual a 2π corresponderia ao mesmo ponto. Certo? Sim. Ok. Beleza? Agora é claro que, é assim, quando a gente está pensando, é porque eu estou pensando assim, nesse ponto como sendo um número complexo, né? E aí eu estou tentando obter uma única maneira de representá-lo dessa forma, certo? É claro que, devido à periodicidade da função seno e da função cosseno, é verdade que o número z poderia ser escrito assim, ó, cosseno de θ mais 2k π mais seno de θ mais 2kπ, certo? Porque isso daqui é igual a cosseno de θ, isso aqui é igual a seno de θ, certo? E aqui está faltando i, né? Ok. Isso daqui corresponde sempre ao mesmo ponto no plano complexo. Ou seja, eu estou com o mesmo número complexo. Tá certo? Ok? Então, nesse sentido, é só para evitar você ter
não seria bem uma ambiguidade, né? Mas você ter valores distintos para θ, mas correspondendo ao mesmo número complexo. Certo? Só por isso. Enfim, e aí a outra forma de representar que nós vimos é essa daqui. Beleza? E assim, né? Com relação a essas formas de representar, nós vimos essa daqui como sendo a forma algébrica, essa daqui como sendo a forma trigonométrica e essa daqui eu chamei de forma polar, certo? De fato, se você olha no livro, isso daqui ele chama de forma trigonométrica ou polar também, certo? Beleza? E aí, essa forma aqui seria apenas uma forma resumida de escrever o que está em cima. Porque isso daqui é igual a isso aqui, certo? E essa relação aqui, ó, é exponencial de I vezes θ igual a cosseno de θ mais seno de θ vezes I. Essa relação aqui é o que a gente chama de relação de Euler. Beleza? Cuja demonstração se baseia naquelas coisas que eu falei. Umas coisas que eu falei da aula passada, que diz respeito a você ter uma forma de representar uma exponencial por uma série, que é essa daqui. Certo? E aí, quando você faz. Tá, isso aqui é série exponencial, né? Você tem também a série do seno, que é esta. Deixa eu botar aqui um x à quinta. Fatorial. Professor, todos esses valores de Oi. x são em radianos, né? É. Que é um número real. Beleza? Beleza. Então, ó, você tem aqui. É uma coisa que vocês vão estudar em cálculo 1, certo? Ou em cálculo 1 ou em cálculo 2. Em um dos dois vocês vão ver isso daqui, certo? Depende de quem é o professor que está dando a disciplina. Pode ser que chegue nisso aqui ou não. Então, a exponencial acaba sendo igual a isso daqui. O seno é uma coisa assim. E o cosseno é isso daqui. Acho que o padrão é claro, né? Certo? Sim, professor. Na exponencial, você vai pegar a potência de x e dividir pelo fatorial da potência, né? E fazer a soma de todas essas coisas aqui. No caso do seno, você vai pegar só as potências ímpares. De toda essa expressão, você vai pegar só as potências que são ímpar, dividir pelo fatorial, né, da potência correspondente, e o sinal fica alternando. Olha, começa com positivo, negativo, negativo e por aí vai, certo? O sinal fica alternando desse modo. E no caso do cosseno, a gente vai pegar todas as potências pares, né, começando aqui no 1, que é como se fosse x elevado a zero. Não é bem isso, mas você pode pensar nisso aqui como se fosse a potência zero, certo? E aí, dividir, né, essa potência de x, essa potência par de x pelo fatorial da potência, e o sinal fica alternando, né? Positivo, negativo e assim por diante. Beleza? Beleza. Então, aí feito isso, quando a gente calcula e elevado a x vezes i, por exemplo, aí a gente vai ter 1 mais x vezes i mais
x vezes i ao quadrado sobre 2 fatorial, mais xi ao cubo 3 fatorial, mais xi à quarta 4 fatorial, xi à quinta 5 fatorial e assim por diante, a gente vai ter a seguinte coisa. Isso vai nos dar 1 mais xi. Aqui vai aparecer, ó, vamos botar isso aqui, né? Vai aparecer x ao quadrado sobre 2 fatorial vezes i ao quadrado, mais x ao cubo sobre 3 fatorial vezes i ao cubo, mais x à quarta 4 sobre 4 fatorial vezes i à quarta, mais x à quinta sobre 5 fatorial vezes i à quinta, e assim por diante. E aí, essas potências de i vão ser iguais aqui. Aqui eu vou manter o i. Aqui vai dar menos 1, então vai ficar isso aqui, ó. Certo? I ao cubo vai dar menos i, então eu vou ter aqui menos x ao cubo 3 fatorial, mais aqui vai dar 1, professor. não é? Vai ficar x à quarta sobre 4 fatorial. E aqui Faltou um i volta aí, a dar... não, professor. Só... Na faltou. X3. Porque é menos... É isso, porque é menos i, né? E aqui deu 1. E o próximo vai dar i, né? I elevado à quinta vai dar i, certo? Sim. Vai ficar aqui x à quinta sobre 5 fatorial vezes i. E teria o restante aqui. Quando a gente agrupa o que tem i e o que não tem i, o que é que a gente vai ter? Vamos pegar o que não tem i primeiro, né? Esse cara e esse cara aqui. Eu vou ficar então com 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, e teria mais coisas, certo? Mas, aí o que é que tem i? Eu tenho x, eu tenho menos x ao cubo sobre 3 fatorial, tenho x à quinta sobre 5 fatorial e teria o restante, certo? Tudo isso vezes i. E aí, esse cara aqui nada mais é do que o quê? O cosseno do x, certo? Que as potências pares, né? Então, isso aqui vai ser cosseno de x. E esse daqui, o seno. Vai ficar seno de x multiplicado por i. Beleza? Então, essa é uma dedução, entre aspas, né, da tal relação de Euler, ou identidade de Euler, certo? Tanto faz. Dessa relaçãozinha aqui, ó, que é famosa, é dela que você tira o seguinte, ó, se você fizer e elevado a i vezes π, o resultado vai ser cosseno de π mais seno de π vezes i. Cosseno de π vale menos 1, seno de π vale 0, então eu tenho isso aqui, ó. E elevado a ip é igual a menos 1, ou E elevado a ip mais 1 é igual a 0. Beleza? Aí você tem essa equação aqui, que está envolvendo algumas constantes bem importantes, né? Que é a unidade, certo? O zero, você tem o π, tem a unidade imaginária, tem o número de Euler, certo? Tudo numa equação só. E equação essa que eu acho que acho que foi em 2007, 2008, eu não me lembro ali, por volta de algo em torno de 2007. Teve uma revista que fez uma espécie de eleição para as equações mais bonitas, e essa daqui é a equação mais bonita na matemática, segundo a eleição dessa revista, certo? Você pode até discordar, mas foi eleita a mais bela equação da matemática.
por causa Aquele das coisas que estão envolvidas, né? O zero, o um, certo? O pi, principalmente esses dois números irracionais mais importantes, né? O número de Euler e o pi. E além da unidade imaginária, né? Dos complexos. Diga aí, Matheus, o que é que você ia dizer? que é tipo bem louco, tipo um número irracional elevado a um número imaginário que multiplica um outro número irracional dá inteiro. Pois é, um negócio muito doido, né? Pois é, bem interessante essa equação, né? Mas o que importa aqui é vocês, principalmente, entenderem que ela vem desta relação aqui, né? E eu vou passar a escrever desse modo aqui, colocando i primeiro e depois o seno, para não ter nenhum risco de confusão de a gente achar que esse i pode estar multiplicando o x, certo? Porque quando eu escrevo assim, né? Se você for daqueles que não usam o parêntese para isolar o argumento da função trigonométrica, certo? Porque se você olhar até nos livros, né, muitos escrevem assim, né? Quando quer falar cosseno de x e seno de x. Eu é que prefiro, como outros preferem, sempre colocar o parêntese para deixar bem evidente quem é o argumento, certo? Da função cosseno e da função seno. Das funções trigonométricas em geral. Beleza? Então, para aqueles que não usam parêntese, se você escrever isso daqui, aí você tem um problema, né? Porque você não sabe se é o seno do x que está multiplicado por i, ou se você está fazendo o seno de x vezes i, né? Beleza? E aí, para essa galera, faz muito mais sentido escrever isso aqui, porque aí você não tem dúvida, né? Aqui você vai ter o i multiplicando o seno do que tiver aqui, certo? Beleza? Então vamos passar a escrever o i aqui do lado esquerdo, só para seguir um padrão que é adotado no livro que a gente está usando, certo? Neste caso aqui. Mas veja, é interessante observar que até o próprio livro não segue bem esse padrão, né, de colocar o i do lado, do lado esquerdo. Deixa eu ver, eu acho que eu tinha visto aqui, em algum canto, ele colocar do lado direito. Desculpe, isso, do lado direito ele usa. Eu vou procurar aqui e já mostro. Mas, vamos lá. Por exemplo, aqui ele está usando o i do lado direito, né? Certo? Mas, quando ele fala da parte trigonométrica, da representação trigonométrica, na forma trigonométrica ele já coloca do lado esquerdo, tá vendo? O próprio livro não segue assim exatamente um padrão, né, de sempre colocar de um lado ou do outro, né? Beleza? E aqui, inclusive, vocês estão vendo aqui, né, que ele chama essa forma aqui tanto de forma trigonométrica como forma polar. E o livro não trata desta forma que a gente usou aqui, né, de escrever z como sendo o módulo de z vezes e elevado a i θ, né? Certo? A gente está pensando aqui θ como sendo o argumento, né? Porque a gente sabe que na forma trigonométrica eu posso pegar o número complexo e escrever desse jeito. E aí isso daqui eu posso escrever usando a exponencial, trocando x por θ. E aí substituindo isso por isso daqui, a gente tem essa forma de escrever, certo? Beleza? Bom, então,
vejamos aqui algumas outras coisas com relação ao produto de números complexos. Beleza? Na aula passada, eu inclusive gastei um tempo falando sobre a representação, a interpretação geométrica do produto de números complexos, que dizia o quê? Se eu pegar dois números complexos, Z1, Z2, esse Z1 vai ter um certo argumento θ1, deixa eu escrever ele para cá, ele tem um argumento θ1, o Z2 vai ter um argumento θ2, no resultado do produto, a gente vai ter um número complexo, cujo argumento vai ser a soma desses argumentos aqui. Então, se eu somar esses dois ângulos aqui, eu vou obter que ângulo? Vou obter um ângulo mais ou menos aqui assim, certo? Se aqui for igual a θ1, então este ângulo aqui, que eu vou marcar de vermelho, ele corresponde à soma, né? θ1 mais θ2. Então, o nosso número complexo, Z1 vezes Z2, ele vai ter aquilo ali como argumento, e o tamanho dele vai ser igual a você pegar o tamanho de Z1, multiplicar pelo tamanho de Z2, e isso vai dar o tamanho do produto, certo? Beleza? Porque que a gente viu na aula passada ainda que se eu escrever Z1 como sendo módulo de Z1 vezes cosseno de θ1 mais I vezes seno de θ1 e Z2 como sendo módulo de Z2 vezes cosseno de θ2 mais I seno de θ2. Então, se eu faço Z1 vezes Z2, o resultado vai ser o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2 vezes o cosseno de θ1 mais θ2 mais I vezes o seno de θ1 mais θ2. Beleza? Então, é a partir dessa coisa aqui que a gente consegue interpretar geometricamente o que é o produto, certo? No produto você vai somar os argumentos e o tamanho desse cara vai ser o produto entre os tamanhos de Z1 e Z2. Beleza? Por isso que a gente tem essa interpretação geométrica do que é o produto. Interpretação geométrica essa que você não conseguiria exatamente ter de imediato usando aquela definição, né, do início. Se eu pegar um número complexo, AB, e multiplicar pelo número complexo x e y, o resultado é esse, né? Vai ser ax menos by, vírgula AY mais BX, né? É difícil você imaginar que disso aqui, dessa definição, você consiga interpretar geometricamente essa definição do produto desse modo, né? Concorda? Professor. Mas a partir da forma trigonométrica, ou polar, como o livro chama, a gente consegue sim dar uma interpretação geométrica para o produto. Que eu espero que tenha ficado claro, né? Que na aula passada, se vocês tiverem assistido, viram que eu gastei um tempão falando sobre isso. Diga. Sim, professor. Inclusive, foi até que eu tinha falado na primeira aula, que é tipo o seguinte, assim, mostro lá novamente a parte das fórmulas, porque é tipo o seguinte, a parte real seria o cosseno da soma, e aqui esse ax menos by é como se fosse... Porque de fato lembra isso. Sim. Inclusive, se a gente fizer
se a gente fizer o produto entre esses dois caras aqui, o que você vai ter na parte real vai ser justamente, você vai ter justamente cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 menos seno de θ1 vezes seno de θ2, que vai ser isso daqui. E na parte imaginária o que você vai ter é cosseno de θ1 vezes seno de θ2 mais seno de θ1 vezes cosseno de θ2, que dá exatamente isso que está aqui, certo? Então, isso daqui, ó, se te lembrou fórmula de cosseno e fórmula do seno, da soma, né? É porque de fato tem sim a ver, certo? Certo, professor. Bom, então vamos seguir aqui. Porque agora que a gente já sabe multiplicar dois números complexos, quer dizer, a gente já sabia faz tempo, né? Mas, dado que você tem um produto de números complexos, então você tem a potência, né? A potenciação de números complexos, beleza? Como é que a gente faz potência de um número complexo? Alguém pode estar se perguntando assim: se eu pegar, por exemplo, 2 mais 3i, deixa eu pensar aqui um resultado melhor. Pegar 1 mais i. Pronto, pegar isso aqui mesmo. 1 mais i. Como é que eu faço para calcular a enésima potência desse número complexo z? Você pensa, não, é só fazer 1 mais i elevado a n, usar o binômio de Newton. Lembra do binômio de Newton? Que eu mencionei já. Eu não falei muito sobre ele, mas eu falei sobre ele um pouco, né? O mínimo, mas sim, a gente faria isso, né? Não é? O binômio de Newton é justamente para calcular a potência de uma soma de coisas. Sim, Sim ou não? sim, professor. Mas aí, ao fazer a enésima potência de 1 mais i, você teria que desenvolver esse negócio aqui. E aí, nas potências de i, que isso aqui vai dar sempre 1, né? A gente teria isso. Nas potências de i, elas sempre vão dar ou 1, ou i, ou menos i, ou, desculpe, né? 1, Menos um. i, 1, i, menos 1, menos i, certo? Vai sempre dar i se esse número k ele for um múltiplo do 4. Vai sempre dar i se ele for um múltiplo do 4 mais 1. Vai dar menos 1 se o k for um múltiplo do 4 mais 2. E vai ser menos i se ele for um múltiplo do 4 mais 3, né? Isso também foi falado na aula passada. Tranquilo? Aí você pensa, Tranquilo. tá, beleza. Tá complicado. Então, como é que a gente vai descomplicar isso? A gente vai fazer o seguinte. O, o número complexo z vai, vamos supor aqui, né, que z é o número complexo da forma módulo de z, cosseno de θ, mais i seno de θ. Beleza? Se eu faço z ao quadrado vai ser igual ao quê? Aí, se eu voltar Z aqui vezes em Z. como é que fica o produto, você vai multiplicar a norma, né? E aí, se você faz z1 igual a z2 igual a z, você teria isso. Aqui você tem 2θ. E aqui 2θ. Beleza? Então, z ao quadrado vai ser o módulo de z elevado ao quadrado
cosseno de 2θ mais I seno de 2θ. Z ao cubo. O que seria? Vai ficar módulo de Z elevado ao cubo vezes cosseno de 3θ mais I seno de 3θ, de maneira geral, que a gente pode provar por indução, é que o Z elevado a N vai ser o módulo de Z elevado a N vezes cosseno de Nθ mais I seno de Nθ. Certo? Então, se eu quero calcular, né, suponha que Z é igual a 1 mais I. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu posso fazer, né? Não é que eu tenha que fazer, mas se você quiser facilitar a sua vida, é bom que faça. Que é você primeiro representar esse número na forma trigonométrica ou polar. Para isso, eu preciso determinar qual é a norma dele e qual é o argumento. Qual que é a norma desse cara aqui? A norma dele vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, a raiz quadrada disso, isso vai dar raiz de 2, certo? E o argumento qual que é? O argumento, se a gente representar esse cara, né? O 1 mais I, desculpe, 1 mais I, aqui é 1, e aqui I. Isso aqui é 1 quadrado, então isso aqui é π sobre 4, né? Então o argumento é π sobre 4. Beleza? Então, esse nosso número complexo ele pode ser representado assim. Raiz de 2, que multiplica cosseno de π sobre 4, mais I vezes seno de π sobre 4. Beleza? Daí, Z elevado a N, que é o mesmo que 1 mais I elevado a N, isso vai ser igual ao quê? A raiz quadrada de 2 elevado a N, que eu posso escrever assim, né? Porque o raiz de 2 eu posso escrever como sendo 2 elevado a 1 meio. Quando eu fizer isso elevado a N, eu vou ter 2 elevado a N sobre 2. Então, 2 elevado a N sobre 2, que multiplica cosseno de nπ sobre 4, mais I vezes seno de nπ sobre 4. Beleza? E aí, por exemplo, seguindo aqui, se eu quiser determinar quem é z elevado à quarta potência, ou seja, o que é 1 mais I elevado à quarta potência? Isso vai ser 2 elevado a 4 sobre 2, que multiplica cosseno de 4π sobre 4, mais I seno de 4π sobre 4, que vai nos dar o quê? Isso aqui vai dar 4, né? Que o expoente dá 2, 2 ao quadrado, 4. Aqui vai ficar cosseno de π, que é igual ao quê? É igual a 1. Desculpa, Menos menos 1, 1. certo? Mais I vezes seno de π, 0. 0. Então, isso aqui deu, no final das contas, o quê? Menos 4. Beleza? Beleza. Essa formulazinha aqui, ó, é o que a gente chama de primeira fórmula
Primeira fórmula de Moivre. Moivre. Acho que é assim. Deixa eu até procurar aqui onde é que tá, para ver se eu escrevi o nome do cara certo, pelo menos. Né? Cadê? É isso mesmo. Primeira fórmula de Moivre. Beleza? Pronto. Aí você usa essa fórmulazinha aí para calcular a potência de um número complexo, certo? Claro que você não precisa obrigatoriamente usar ela sempre, né? Porque, sei lá, para números complexos como z igual a i, por exemplo, você não vai precisar, né? Para um número complexo cuja parte imaginária é igual a zero, sei lá, isso daqui. Você não precisa da fórmula de Moivre para isso, né? Mas quando você tem coisas como essa daqui, é bom que use. Claro que, assim, né? Você vai ter o problema de ter que encontrar quem é o argumento, né? Mas uma vez encontrado o argumento, calcular a potência de um número complexo significa você, primeiro, representá-lo na forma trigonométrica e depois, quando fizer a potência, o valor dessa potência vai aparecer multiplicando o argumento aqui, né? Além de ser expoente do módulo do cara. Beleza? Certo? Professor. Bom, inspirado ainda nisso, a gente pode estar se perguntando assim, né? A gente fez uma continha em que z a quarta deu igual a menos 4, né? No conjunto dos números reais, isso aqui não teria solução, teria? Os reais não, né? Porque como a potência aqui é par, isso daqui seria sempre maior ou igual a zero, e aqui como é menor do que zero, nos reais isso aqui não tem solução. Mas nos complexos isso tem solução. Concordam? Sim, Qual professor. era a solução? Qual é a solução? Qual é pelo menos uma solução dessa equação? Z igual a 1 mais i. Oh, desculpe, 1 mais i não, né? Foi esse número complexo. Deixa eu ver. Isso. Foi esse número complexo aqui, né? Raiz de 2. É o 1 mais i mesmo. 3. Mais i, mais i, mais i. É isso mesmo. Foi 1 mais i. Beleza? Beleza. Bom, mas aí a questão é: será que isso daqui é a única solução para essa equação aqui? A resposta vai ser não. E aí vem a outra pergunta. Tá, se não é a única solução, como é que eu vou fazer para determinar as outras? Aí vamos ao seguinte, ó. O número complexo a gente pode representar desse jeito. Então vamos representar ele assim. Eu vou chamar aqui de θ zero e seno de θ zero. Ocorre que, pela periodicidade da função seno e cosseno, isso daqui, pelo menos formalmente falando, né, eu poderia ainda escrever que é igual a isso aqui.
Beleza? Do ponto de vista assim, formal, né, e usando as propriedades das funções seno e cosseno, essa expressão aqui e essa expressão aqui são iguais. Elas vão corresponder ao mesmo ponto do plano, né, complexo. Certo? Certo, professor. Daí, a gente tem o seguinte. Eu vou definir um conjunto de números complexos com outros números complexos da seguinte forma. Eu vou pegar o módulo de z, a raiz enésima dele. Isso aqui é um número real, certo? E aqui eu estou pensando na raiz enésima de um número real que é positivo, certo? Quer dizer, maior ou igual a zero. Então, isso aqui sempre existe como sendo um número real. E aí eu vou pegar isso aqui e vou fazer isso. Cosseno de θ0 mais 2kπ dividir por n, mais i vezes seno de θ0 mais 2kπ sobre n. Beleza? Deixa eu botar um colchete aqui. Certo? Certo. E aí eu vou pegar esse k como sendo uma coisa que vai do 0, 1, 2 até n menos 1. Depois eu falo por que a gente só vai até n menos 1. Que propriedade esses números complexos zk eles vão ter? Eles vão ter a seguinte propriedade. Se eu fizer zk elevado a n, o resultado vai ser toda essa expressão aqui elevado a n tudo isso elevado a n. E aí esse n vai entrar como potência aqui, né? Eu vou ter isso daqui, ó, elevado a n, que vai ficar só isso. E pela primeira fórmula de Moivre, quando eu faço a potência disso aqui, esse expoente vai multiplicar esse argumento e esse aqui, né? Sim ou não? Só olhar a fórmula de Moivre. Beleza? Se o número complexo, se o número é esse, então z elevado a n, esse n, ele vai aparecer aqui, multiplicando o que está dentro do seno e do cosseno. Certo? Então, quando eu fizer isso, esse n aqui ele vai cancelar com esse, e ficar o quê? Cosseno de θ0 mais 2kπ, mais i seno de θ0 mais 2kπ. Que é igual ao quê? Ao módulo de z vezes cosseno de θ0, porque isso daqui é igual a isso, né? Por causa da periodicidade da função cosseno, mais i vezes o seno de θ0, mais uma vez, porque por causa da periodicidade da função seno. E quem é esse carinha aqui? Ele é o nosso número z. Beleza? Então, o que está rolando aqui? Ó? Se você estiver querendo resolver uma equação do tipo, sei lá, x elevado a n igual a um número complexo z. Querendo resolver essa equação nos complexos, certo? Para ficar mais no padrão, vou colocar, vamos botar assim mesmo, x elevado a n igual a z. O que acontece? Ó? Se você escolher os valores de x como sendo os números complexos da forma zk, cada um desses caras aqui
onde o k varia de 0 até n menos 1, qualquer um deles, na verdade, assim, qualquer um deles e para qualquer valor de k inteiro, esse zk elevado a n vai ser o nosso número complexo z. Sim ou não? Eu não entendi. Vamos lá. Nessa conta aqui, ó, eu peguei e defini zk como sendo esse carinha aqui, certo? Certo. Beleza? Que propriedade esses carinhas têm? Que quando eu faço a enésima potência deles, independente do valor de k, a enésima potência desses caras é igual ao nosso número complexo z. Eu peguei, ó, z dessa forma. Aí deixa eu apagar isso aqui para não confundir as ideias. Eu peguei z como sendo esse cara, defini esses aqui, onde k é um número inteiro, e para esses caras aqui, quando eu calculo a enésima potência deles, o resultado é o próprio z. Ou seja, zk é solução dessa equação aqui para qualquer que seja o k inteiro. Sim ou não? Sim, é como se fosse. É como se zk fosse a raiz de enésima de z, né? É exatamente isso. Certo? Esses caras aqui, ó, são as raízes enésimas desse número complexo z. Beleza? Sim, entendi. Beleza. Então, ó, zk vai ser a raiz enésima do z. E aí você vê o quê? Que quando você está falando em raiz enésima de um número complexo, a raiz enésima de um número complexo não tem uma única solução, não, certo? Existem várias raízes enésimas para o mesmo número complexo z. Beleza? Porque dado o número complexo z, para qualquer que seja o valor de k, zk elevado a n, onde zk é definido do jeito que está lá em cima, certo? Zk elevado a n é igual a z. Então, esses zk's é o que a gente vai definir como sendo as raízes enésimas de z. Beleza? Beleza. Agora, por que que eu estou fazendo o k variando apenas de 0 até n-1? A gente para no n-1 para parar de ter repetição entre esses carinhas aqui. Ó. Porque veja só, enquanto o k, falei, 0, 1, 2 ou n-1, esses ângulos aqui são de tal forma que esses caras aqui são todos distintos, certo? Quais são esses caras? Né? Deixa eu escrever esse negócio lá embaixo para eu rabiscar mais umas coisas aqui. Vamos lá. Quem é o Z0? Z0 vai ser módulo de Z elevado a 1 sobre N vezes cosseno de quem? Cosseno de θ0 sobre N mais I vezes seno de θ0 sobre N. Beleza? Quem é Beleza. Z1? Z1 vai ser módulo de Z elevado a 1 sobre N vezes o cosseno de θ0 mais 2π sobre N mais I vezes seno de θ0 mais 2π
sobre n e assim por diante, né? Acho que não precisa escrever muito mais não, para ver o seguinte, ó. Esses ângulos aqui, eles são todos distintos, né? Certo? Mais do que isso, não só são distintos, como os pontos correspondentes a esses ângulos aqui também são pontos diferentes. Certo? Em que sentido? Vamos passar para um exemplo, né? Para um valor de n aí. Por exemplo, se eu faço n igual a 5, aí aqui eu teria raiz quinta, aqui eu teria θ0 sobre 5, θ0 sobre 5, aqui θ0 mais 2 é π sobre 5 e aqui sobre 5, certo? E aí isso aqui eu vou escrever ainda da seguinte forma, como sendo θ0 sobre 5 mais 2π sobre 5, e aqui também θ0 sobre 5 mais 2π sobre 5. Certo? Quem que é o Z2? Aí Z2 vai ficar isso daqui, que multiplica cosseno de θ0 sobre 5 mais 3π sobre 5 mais I vezes seno de θ0 sobre 5 Não seria 4 mais pi, não? 3. 4? Você tinha colocado o Z2, Ah, né? que é 2. Ah, tá. Oxe, eu viajei aqui. Porque eu olhei para esse daqui eu vi. Tá certo. É 4. Quem é o Z4? Tá certo. Vamos lá, o Z4 vai ficar. Professor, mas o anterior é o Z2, né? Pulou um aí. É, lá vai eu. Vamos lá. Eu misturei aqui Z. Enfim, né? Não sei que mistura foi que me fez. Eu fiz aqui na cabeça, não. Mas aqui vai ficar 6 quintos mais I seno de θ0 sobre 5 mais 6π sobre 5. Z4, que vai ser o nosso último carinha aqui, vai ficar assim. Cosseno de θ0 sobre 5 mais 8π sobre 5 mais seno de θ0 sobre 5 mais 8π sobre 5. Certo? Então, ó, todos esses ângulos aqui, obviamente, são diferentes, mas não só são diferentes, como se a gente for representar esses caras, a gente vai ter um aqui que corresponde ao θ0 sobre 5, certo? Vou botar aqui. Digamos que aqui eu tenha o θ0 sobre 5. Aí o outro número, o próximo vai ser θ0 sobre 5 mais 2π sobre 5. 2π sobre 5 dá o quê? O que é o 2π sobre 5? 72 graus. Dá 72? É, né? Certo? Então a gente vai começar com θ0 sobre 5, aí eu vou somar 72 graus. Vou botar a notação de graus aqui, só para indicar, certo? No próximo, o que é que vai ser? Isso daqui já vai ser 144, né? Porque é duas vezes isso aqui, né? Sim. Aí o próximo cara vai ser para cá, ó.
É como se aqui eu tivesse mais 72 graus. No próximo, eu vou somar mais 72 graus, né? Esse mais esse vai dar esse. Aí vai mais 72 graus. Não sei onde é que vai estar esse 70, mais 72, não. Talvez o 72 não corresponda muito ao que de fato é, né? Porque Não, esse meu 72 está mais para 60, né? Do que Professor, realmente 72. Diga. o 2π sobre 5 dá 144 graus. É o dobro disso. Não dá O 72, não, dá 2, 144. peraí, o 2π sobre 5. 2π sobre 5 é o 72, né? Não é? O 4π vai dar 145, porque você está somando só 72, tá certo? É porque Ok. eu só estou botando aqui de 72 em 72. Eu não estou botando isso daqui com. Isso aqui é 144. Esse pedacinho aqui é 72, entendeu? Beleza, Evaldo? Ok, ok. Beleza. Pronto. Então, esse daqui seria. Deixa eu ver aqui. Esse seria o nosso Z0. Esse aqui é o nosso Z1. Aqui é o Z2. Esse vai ser o Z3. E aí eu estou vendo que isso não é muito uns 72 graus, né? Vou botar professor, pelo menos o um ângulo. Z3, o Z3 ele estaria bem no terceiro ou quarto quadrante já. É porque o ângulo que eu botei aqui não dá uns 72 graus, né? Porque o que eu botei tava mais para 60, né? Eu acho que 72 deve dar por aqui assim, né? Acho que é um pouco Depende do maior, né? teta, né? Eu tô começando aqui, né? A partir desse cara, eu vou somar 72, né? É essa medida de 72 aqui no olho assim, eu não sei se essa abertura aqui é realmente 72 graus, né? Mas vamos imaginar que isso daí seja os 72 graus, certo? Aí o próximo, se eu abrir mais 72 graus aqui, eu acho que vai estar por aqui assim, beleza? Aqui mais 72. Se eu fizer mais 72, acho que vai estar por aqui assim, certo? Se fizer mais 72, acho que por aqui assim. Meio feia essa figura aqui, mas beleza. Porque agora o que está faltando, que esse próximo pulo aqui teria que ser 72 também, e não tá dando, né? Mas enfim, deixa eu botar mais aberto aqui. Eita. Esse daqui colocar um pouco mais aberto. E o próximo fica aqui assim. Pronto. Basicamente é isso, ó. Esse aqui vai ser o nosso Z0, esse aqui é o Z1, esse aqui o Z2, esse daqui o Z3, esse daqui o Z4 e o próximo, uma espécie de Z5, o Z5 já seria o próprio Z0, né? Concorda? Porque se eu for de 72 em 72 graus, a partir do Z4, se eu fizer mais 72, eu volto para o Z0, né? A gente pode ver isso inclusive na conta, ó. Se eu vim aqui e fizer Z5, isso vai ser módulo de Z elevado a 1/5, vezes o cosseno de θ0 sobre 5, e aqui vai aparecer o quê? 10π sobre 5. 10π sobre 5 é igual a 2π. 2π é o quê? Você dá uma volta completa, né? A partir desse cara, eu vou dar uma volta completa, eu vou estar onde? No mesmo lugar que o Z0. Então, no que diz respeito a os números complexos zk, se eu pegar o k do n em diante, eu começo a repetir os
que eu já tenho aqui. Eu começo a repetir esses. Os ZKs correspondentes a esses aqui. Compreendeu? Então é por Entendido. isso que o K a gente só pega do 0 até o n-1. Porque no N a gente volta para esse carinha aqui. No N mais 1 a gente volta para esse daqui. No N mais 3 a gente voltaria para esse daqui e assim por diante. Você começa a repetir esses caras aqui. Então, se você estiver querendo descobrir quais são os números complexos, né, os números complexos distintos, cuja enésima potência é igual a z, então você vai pegar esses caras como sendo esses zk's, com o k variando do 0 até o n-1. Porque do n para frente você começa a repetir os zk's correspondentes a esses valores de k aqui. Beleza? Tranquilo? No caso, professor, então, aí, Hum. então você tem uma raiz enésima, então vou ter n-1 as soluções para aquela raiz, e todas Uhum. elas serão resultados distintos. Isso. Você vai ter n raízes, né? É, Porque realmente, como eu n estou raiz, começando porque começa como é do do zero. 0 até o n-1, eu tenho n números aqui, né? Beleza? Então, ó, todo número complexo, observe uma outra coisa ainda, né? Que disso aqui, a gente vê que todo número complexo tem necessariamente n raízes, certo? Sim, Quer dizer, quando a gente faz quando a gente quer procurar, né, a enésima raiz de um número complexo, isso vai nos dar n resultados distintos, né? Todo número complexo possui n, eu falei n raízes, né? É n raízes enésimas, né? Certo? Vamos um exemplo aqui, ó. Exemplos. Um caso particular importante, que é, por exemplo, digamos que você quer resolver a equação z ao quadrado igual a 1. Z ao quadrado igual a 1. Até no conjunto dos números reais a gente já sabe dizer quais são, né? As raízes, que é z igual a mais ou menos 1, não é isso? sim, professor. Beleza? E no caso nos complexos, pelo que a gente viu, essa equação aqui vai ter dois números complexos como solução, né? E no caso vai ser essas aqui mesmo. Beleza? Porque Beleza. aqui eu já tenho duas soluções, então as duas soluções disso aqui realmente vão ser essas duas que eu já tenho aqui. Agora, se eu estivesse querendo resolver a equação z elevado à quarta igual a 1, aí a história muda. Por quê? Pelo que a gente viu, isso aqui tem que ter quatro soluções. Nos reais, a gente diria que a solução é mais ou menos 1, né? Sim, Nos reais. Mas se você fizer a conta assim, ó, aí você teria que z ao quadrado tem que ser mais ou menos 1, concorda? concordo, professor. E aí você teria então ó, z ao quadrado igual a 1, z ao quadrado igual a menos 1, certo? Essa daqui nos reais vai nos dar z igual a 1 ou z igual a menos 1, mas nessa daqui nos reais não teria solução. Mas agora nos complexos a gente sabe que isso tem solução. E quais são essas soluções? Aí as soluções aqui vão ser i e menos i. Beleza? Beleza. Aí,
Começa a dar uma impressão assim, peraí, como é que a gente resolve isso aqui de maneira geral? Porque esse argumento aqui, beleza, funciona e tal, mas eu começo a ficar preocupado quando eu tiver que fazer, sei lá, z à oitava igual a 1, por exemplo. Como é que eu tenho que proceder? Se tiver z elevado a nona, como é que eu tenho que proceder? Porque isso daqui, no caso dos reais, teria z igual a 1. Pronto. E eu não consigo pensar numa outra forma de obter as outras raízes. Certo? Quer dizer, você pode até ter, né, uma outra forma aí, mas eu não vejo nenhuma. E nos complexos, eu sei que isso aqui tem que ter 9 soluções. Mas pensando nos reais, eu só consigo uma. E pior, né? E se você tiver com uma situação assim, em que nos reais você já não encontra a solução. E nos complexos você sabe que tem 8, né? Então como é que a gente procede de maneira geral? Então vamos ver alguns casinhos aqui. Por exemplo, resolver a equação z elevado a n igual a 1, certo? As raízes enésimas da unidade. Então, qual é a ideia? Ó? A lógica é a seguinte, deixa eu explicar na maneira geral. Digamos que você quer resolver esta equação aqui, certo? Vou chamar esse cara aqui de z. Deixa eu voltar aqui. Que letra eu vou usar aqui para um número complexo? Tá, eu vou resolver essa equação aqui. W elevado a n igual ao número complexo z. Esse aqui é dado, e aí eu quero determinar quais são os números complexos W que resolvem isso. Então, primeiro passo. Escrever z na forma trigonométrica. Que é z igual a módulo de z vezes o cosseno de θ0 mais i seno de θ0. Beleza? Onde θ0 é o argumento de z. Segundo passo. Definir os WK como sendo isso aqui. Beleza? Aí note que... Ah, sim. E o K aqui, né? Variando de 1 até n menos 1. E aí note que WK elevado a n é igual a z. Ou seja, esses caras aqui são as n soluções da nossa equação W elevado a n igual a z. Certo? Então vejamos um caso particular de resolver esta equação aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, escrever esse cara na forma trigonométrica. Então, ó, no plano complexo, o número 1 está aqui. Qual é o argumento dele? 0. 0. Quem é a norma dele? 1. Hum.
Então ele se escreve assim, ele pode ser escrito assim: 1 vezes cosseno de zero mais i seno de zero. Beleza? Então, quais serão as soluções dessa equação aqui? Elas serão WK como sendo a raiz enésima do 1. Eu estou escrevendo desse jeito aqui só para ficar no padrão daqui, certo? Vai ficar raiz enésima do 1. Aqui é a raiz enésima real, né? A raiz enésima do 1 vezes cosseno de 0 mais 2kπ dividido por n, mais i vezes seno de 0 mais 2kπ dividido por n. Beleza? Que Beleza. no final das contas fica assim, ó. Cosseno de k vezes 2π sobre n, mais i vezes seno de k vezes 2π sobre n. Certo? E o k variando de 0, 1, 2 até n menos 1. Então, essas são as n raízes enésimas do 1, certo? Nos complexos. Beleza? Então, nos complexos, o número 1 possui n raízes enésimas. As n raízes enésimas são essas aqui. Agora vamos representar essas raízes geometricamente para a gente observar uma seguinte coisa, que é interessante, e pode ajudar. Que é o seguinte, ó. Se eu for representar esses caras aqui, basta observar o seguinte, ó. Eu vou pegar 2π e dividir por n, e depois eu vou ficar tomando múltiplos desse cara, né? Vou pegar 2π sobre n, e aí eu vou multiplicar por 0 para obter 0, multiplicar por 1 para obter 2π sobre n, multiplicar por 2 para ser o 2π sobre n mais 2π sobre n, né? Certo? Que é o 4π sobre n, e assim por diante. Então, o que a gente acaba fazendo é pegando aqui o 2π e dividir em n partes iguais e começar a marcar os pontos observando primeiro quem é o número complexo correspondente a k igual a zero. Quando k igual a zero, aqui dentro é zero, aqui dentro é zero, cosseno de zero vale 1, seno de zero vale zero. Então, o primeiro cara está aqui, certo? O próximo vai estar onde? Ele vai estar na posição correspondente ao ângulo que mede quanto? 2π sobre n. O próximo vai estar onde? No 4π sobre n, certo? No ângulo correspondente a 4π sobre n. Que é o mesmo que você pegar o 2π sobre n e somar com 2π sobre n. Né? Essa abertura aqui é 2π sobre n, né? O 4π sobre n, na verdade, era essa abertura completa, né? Ok? Sim, professor. Então, a ideia é o quê? Bom, eu vou pegar o 2π sobre n, e vou ver que ângulo é esse aqui, né? Que é 2π sobre n. E aí eu vou ficar somando 2π sobre n, 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 até completar a volta, né? Sim, Certo? sim. E aí o Certo. que acontece? Ó, quando eu sair marcando todos esses pontos, o que você está obtendo? Se você olhar para os pontos, você está Coordenadas. obtendo um polígono, ó, você está obtendo um polígono regular
com n lados, né? Concordam? Por quê? Todos esses ângulos aqui, ó, são iguais a quanto? 2π sobre n. Quanto que é esse ângulo aqui? 2π sobre n. Quanto que é esse ângulo aqui? 2π sobre n. Eu estou falando da aberturazinha aqui, certo? Ok? Porque o ângulo mesmo, né? Daqui até aqui é 2π sobre n, mas até aqui é 2 vezes 2π sobre n. Até aqui é 3 vezes 2π sobre n, assim por diante. Beleza? Então, as raízes enésimas do 1, quando você representa elas geometricamente, ó, no plano complexo, o que você tem é que as raízes são os vértices do polígono regular de n lados, inscrito nessa circunferência de raio 1, em que um dos vértices está aqui, no número 1, certo? Então, você começa aqui no número 1, vai pegar a sua circunferência de raio 1, dividir em n partes iguais, obter um polígono regular de n lados. Os vértices desse polígono regular de n lados são as raízes enésimas do número 1. Beleza? Beleza. Aí eu vou voltar naquilo que a gente já tinha feito, ó, nesse aqui. Se vocês olharem agora para os vértices que eu desenhei aqui, para os pontos aqui, se você olhar eles como se fossem os vértices de um polígono, aí eles são os vértices de um polígono regular de 5 lados, né? Eu não sei se vocês tinham reparado que aqueles 5 pontos pareciam vértices de um pentágono. Não sei se vocês tinham reparado nisso. Mas o que foi que aconteceu? A gente tinha um número complexo z, certo? A gente tinha um número complexo z, dado assim. E aí os zk's que eu tinha definido, vou pegar eles aqui, ó. Zk's que eu tinha definido. Olha como que eles eram. Que eu posso escrever assim, ó. Concordam que posso escrever desse jeito? Então veja aqui quem vão ser os zk's. Na hora que eu for representar geometricamente, o que eu tenho? Eu vou pegar uma circunferência de raio igual a raiz quinta do módulo de z, certo? Então, o raio dessa circunferência aqui, ela é igual a raiz quinta do módulo de z. E os zk's, eles vão ser o quê? Vão estar nessa circunferência. E o z0 vai ser esse primeiro carinha aqui, né? Que é o θ0 sobre 5. E os demais, eu vou estar simplesmente somando 2π sobre n, né? A partir desse cara aqui, eu vou ficar somando 2π sobre n. Ou seja, é como se eu estivesse pegando a volta completa, dividindo em 5 pedaços iguais, e aí a partir desse aqui, eu vou ficar somando esses pedaços aqui. Por isso que vai ficar assim, ó. A partir desse cara, começando nesse, aí eu vou somar 72
depois 72, depois 72, depois 72, depois 72 e completar a volta. E voltar ao Z0. Certo? E aí, ó, partindo desse cara aqui, quando eu somar 72, aí eu vou obter esse cara. Quando eu somar 72 graus e ver qual é o número complexo correspondente, né? Eu vou marcar ele aqui. Mais 72 eu marco esse cara aqui, mais 72 marca esse cara, mais 72 marca esse cara. Certo? Esses são todos números complexos que têm o mesmo tamanho, e esse ângulo aqui é o mesmo, então isso daqui é um polígono regular de 5 lados, né? Sim, professor. Ok? Em que um dos vértices vai estar no número complexo correspondente a θ0 sobre 5, e os demais é só somar 2π sobre 5, ficar somando de 2π sobre 5 em 2π sobre 5 até completar a volta. Mas a questão é, esse padrão aqui de ter dado um polígono regular de 5 lados e no outro caso lá ter dado de n lados, é um padrão que sempre vai ocorrer. Certo? Então, se você pegar, vamos lá, um número complexo, digamos que esse é um número complexo Z. Aí esse número complexo tem um ângulo, tem um argumento θ0 aqui, certo? Aí eu quero descobrir quais são as 4 raízes complexas, quais são as 4 raízes quartas complexas desse número complexo Z. Aí você vai fazer o quê? Vou olhar qual é o tamanho desse cara. Vou pegar a raiz quarta do tamanho dele. Aí digamos que a raiz quarta deu, sei lá, digamos que esse tamanho aqui é 16, certo? Eu pego ele maior. Digamos que o tamanho desse número complexo é igual a 16. A raiz quarta vai ser 2, certo? Então a raiz quarta, se é 2, o tamanho aqui total 16, então metade é 8, metade é 4, metade da metade 2, certo? Então aqui estaria a circunferência. Aqui estaria a circunferência de raio igual a 2, certo? Raio 2. E aí nessa circunferência eu vou tentar marcar, eu vou marcar onde estão as raízes quartas desse nosso número complexo Z. Aí o que é que você faz? Eu vou pegar esse ângulo aqui, o argumento de Z, vou dividir esse ângulo em 4 partes iguais. Pronto. Então, esse aqui é o θ0 dividido por 4. Beleza? Aqui é θ0 dividido por 4. Deixa eu ver se o zoom aumenta aqui. Pronto. Essa aberturazinha aqui, né, é θ0 sobre 4. E aí, a partir de θ0 sobre 4, eu vou fazer o quê? Eu vou sair somando quanto? Eu vou pegar 2π e dividir por 4. Isso vai dar π sobre 2, né? Então, a partir desse cara, eu vou ficar somando π sobre 2. Ficar somando 90, né? Então, esse nosso ponto aqui, ó, ele seria o nosso Z0. O Z1 estaria onde? Aí eu vou somar 90 graus. Esse aqui é o nosso Z1. O Z2 vai ser o quê? Pegar o Z1 e somar 90 graus. Vai estar aqui. Esse é o Z2. E o Z3 é pegar o Z2, somar 90 graus. Vai nos dar isso aqui. Aqui é o Z3. E aí esses 4 pontos aqui, ó, esses 4 números complexos, são as raízes quartas desse nosso número complexo Z aqui. Beleza? Beleza. Então, sempre dá que
Ah, danado. Sempre vai dar que as raízes enésimas de um número complexo Z vão formar um polígono regular de n lados numa circunferência de raio igual à raiz enésima do módulo dele, certo? Beleza? Então, pega o número complexo, determina qual é o módulo, extrai a raiz quarta, nesse caso aqui, né? A raiz quarta do módulo de Z, isso vai determinar o raio da circunferência na qual você vai ter o polígono regular inscrito. Certo? E o polígono regular aqui, no caso, vai ser um quadrado, né? Que é um polígono regular de 4 lados. Né? Beleza? E aí, como é que vai estar esse quadrado? Aí você tem que olhar, né? Onde é que vai estar o Z0? O Z0 vai ser o número complexo correspondente a o θ0 dividido por 4, né? Beleza? Aí você pega o θ0, que é o argumento do número complexo original, divide ele, no caso aqui, em 4 partes iguais. Eu peguei 1/4 desse ângulo e eu sei que nesta circunferência a minha primeira raiz quarta vai ser esse carinha aqui, né? Esse ponto dessa circunferência correspondente a um ângulo aqui igual a θ0 sobre 4. Beleza? Inclusive, ó, se a gente quiser calcular agora quais são as raízes quartas de 1, como é que a gente vai obter quais são essas raízes? A gente já viu que era 1 menos 1 e menos i, né? Mas a gente fez de acordo com um procedimento aí que, enfim. Mas vamos lá. Então, o número 1 Professor, é igual ao quê? Na forma trigonométrica vai ser Professor, cosseno. Oi. Fabiano tá falando. Tá, cadê? professor, é por isso que algumas raízes do número primo não são raiz exata, mais ou menos justificativa. Não ouvi, tá baixo. É por isso que algumas raízes do número primo não são exatas, são no número quebrado. É por causa dessa definição. Não, não. Não vai ser não. Porque, por exemplo, a raiz do 5 não vai ser irracional, mas não tem a ver com isso. Né? Porque assim, ó, no caso da raiz quadrada, mesmo no caso dos complexos, o que aconteceria? Ó? Digamos que você vai querer encontrar as raízes quadradas de um número complexo Z, certo? Geometricamente, o que é que vai ser? Vou pegar aqui, ó. Desculpa, eu não devia ter desenhado esse círculo aqui ainda. Eu vou pegar um número complexo Z. Beleza? Pega o número complexo Z. Ele tem um argumento θ0. Aí eu quero encontrar a raiz quadrada dele. Então, o que é que você vai fazer? Eu vou pegar o θ0 e dividir por 2. Certo? Então, aqui eu vou ter θ0 dividido por 2. Eu vou pegar o tamanho desse número complexo e vou extrair a raiz quadrada do tamanho dele. Digamos que vai dar aqui assim. Né? Vamos imaginar que esse tamanho aqui é igual a 4 e, portanto, a raiz quadrada é igual a 2. Né? Então, está aqui. Certo? Isso vai determinar uma circunferência. Deixa eu desenhar ela assim. Pronto, aí a circunferência de raio 2. Esse aqui é o argumento de Z, e aí eu vou pegar metade desse argumento. Pronto, essa daqui vai ser, esse Z0 aqui, ele vai ser a primeira raiz quadrada de Z. Onde é que vai estar a outra?
Onde é que vai estar a outra raiz quadrada? Mais 180 graus, né? Exatamente. Mais Você vai π. pegar o 2, você vai pegar o 2π dividir por 2, e aí a partir desse cara você vai somar π, você vai obter esse carinha aqui. Beleza? Que assim, não é um polígono, né? Não é um polígono regular, mas é como se fosse um polígono regular que tem um lado só, né? Tem dois lados, né? Certo? Beleza? Esse ponto e esse ponto aqui, geometricamente, ó, representados, são as raízes quadradas desse número complexo z. Se esse nosso número complexo z for igual a 1, então eu teria o quê? O nosso número z. Digamos que esse aqui é uma circunferência de raio 1, certo? Está aqui o nosso número 1, o tamanho dele é 1. Se eu pegar a raiz quadrada do 1 vai dar 1. E aí quais são os números complexos cujo quadrado vai ser igual a 1? Aí vamos lá. O número 1 ele tem como argumento θ0 igual a 0. θ0 dividido por 2 é 0. Então a primeira raiz é justamente 1. Não é isso? Porque na circunferência de raio 1, eu vou pegar o número complexo correspondente ao argumento θ0 sobre 2, que nesse caso é 0. Então, a primeira raiz é justamente o 1. Beleza? E a outra Beleza. raiz vai ser somar π. E aí, ao somar π, a gente vai estar nesse ponto aqui, e esse ponto aqui é o menos 1. Então, nos complexos, as raízes quadradas do 1 é o 1 e o menos 1. Beleza? Agora, se fosse raiz quarta, aí o que acontece? Então, eu vou pegar o 1, o argumento dele é 0, dividir por 4 continua sendo 0, beleza? Como esse número aqui, ele tem tamanho 1, a raiz quarta do tamanho dele continua sendo 1. Então, na circunferência de raio 1, quem é o Z0? O Z0 vai ser justamente 1, né? Vai ser o número complexo cujo argumento é θ0 sobre 4, que é 0, e o tamanho dele vale 1. Então, ele é 1. Onde é que vai estar o Z1? Aí, o Z1, você vai fazer o quê? Eu vou pegar agora o 2π e dividir por 4, que vai dar π sobre 2. Aí, a partir do 1, aí eu vou somar 90, voltar aqui. No plano complexo, quem é esse cara aqui? Ele é justamente I. Se eu somar 90, eu vou estar aqui. Quem é esse cara? Menos 1. A partir desse aqui, se eu somar 90, eu vou estar nesse cara aqui, que no plano complexo, quem é ele? Menos I. Então, quais são as raízes quartas do 1 nos complexos? Vai ser o 1, I, menos 1, menos I. Beleza? Se eu quisesse as raízes oitavas, raiz oitava de 1. Quais são os números complexos que elevado à oitava potência vai dar 1? Os complexos vai ser o quê? Então, como eu vou dividir agora tudo por 8, né? Então, a gente vai somar de π sobre 4 em π sobre 4 agora, né? Que é o 2π dividido por 8, né? Beleza? O Z0 continua sendo o número 1, né? Porque o argumento do 1 é 0. Dividido por 8 continua sendo 0. Então, o argumento de Z0 é o 0. Como 1 tem tamanho 1, então a circunferência vai ser uma circunferência de raio 1 também, né? Porque a raiz quadrada de 1 é 1.
os reais, beleza? Então, o Z0 vai ser o número 1. Quem vai ser o Z2? Vai ser mais 45, né? Π sobre 4 é 45. Então, um ponto vai estar aqui. Se eu somar mais 45, eu vou estar aqui. Mais 45 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 aqui. Então, esses 8 pontos aqui, ó, representam as raízes oitavas do 1 no plano complexo. Beleza? Aí, se você quiser descrever, quem são esses carinhas, né? Aí você olha, esse daqui é o 1, esse aqui é o I, esse é menos 1, esse daqui é menos I. E os outros? Aí tem que descobrir É, fazendo usando trigonometria. Aí pode ser assim, certo? Que é o quê? Bom, você sabe que esse raio aqui é 1 e o ângulo aqui é de 45. Então, nesse triângulo retângulo aqui, eu sei que esse cateto vai medir quanto? A raiz de 2 sobre 2. E o outro cateto vai medir raiz de 2 sobre 2, né? Não é isso? Então, Aí no caso fica raiz de 2 sobre 2. esse número complexo vai ser esse daqui, então. Ó, raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 i. Quem vai ser esse daqui? Vai ser o mesmo que esse, mudando apenas o sinal da parte real. Então, esse aqui vai ser menos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i. Esse daqui vai ser o mesmo que esse, mudando agora o sinal da parte imaginária também, né? Então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2i. E esse daqui? Ele é igual a esse, mudando o sinal da parte imaginária, né? Beleza? Então vai ficar assim. Raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2i. Então as 8 raízes são essas aqui, ó. Vão ser 1 menos 1 i menos i e mais raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i, raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2i, botar assim, né? Mudar primeiro o sinal aqui. Depois, menos raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2i. Depois, raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2i, né? Então tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 raízes. Cada um desses números complexos aqui, se você elevar à oitava potência, o resultado é 1. Beleza? Beleza. Aí, para concluir, vamos fazer, por exemplo... Tá, mas só voltando aqui, né? Isso daqui vocês podem guardar como um resultado já, ó. As raízes enésimas do 1 nos complexos nada mais é do que isso aqui. Certo? Beleza? Beleza. Com base nisso aí, inclusive, você pode recalcular esses caras, né? Porque o que é que vai acontecer? Quem é o WK? WK vai ser igual a cosseno de K vezes o quê? 2π dividido por 8, que é K vezes π sobre 4, mais I, que multiplica seno de K vezes π sobre 4. Beleza? E aí, quando você faz K igual a zero, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, você vai ter W0 igual a 1. Quando o K for igual a 1, o W1 vai ser o quê? Vai ser cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2, mais I, seno de π sobre 4, é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Sim ou não?
Sim, professor. Aí, quando k for igual a 2, né? Aí você vai fazendo e vai obtendo cada um desses carinhas aqui, ó. Beleza? E, a meu ver, é mais fácil determinar geometricamente, ó, usando o fato de que você vai ter um polígono regular de 8 lados. Compreende? Você sabe onde é que está o primeiro. A partir do primeiro, você vai somar 45, 45, 45, até obter os demais. E obtendo os demais, né? Beleza? Beleza. Pelo menos na hora de representar geometricamente é bem simples, né? Determina onde está o primeiro, que é o Z0, e a partir do Z0 você vai somar 2π sobre n, 2π sobre n, 2π sobre n, 2π sobre n até completar a volta. Pronto. Beleza? Agora a expressão mesmo assim, ó, aí claro que vai depender do caso, né? Vamos ao último exemplo. Um último exemplo aqui que é, digamos que você quer calcular as raízes enésimas do I. As raízes enésimas da unidade imaginária. O que é que vai ser? Então, o que é que você faz? Primeiro, você tem que representar I na forma trigonométrica. Qual é o tamanho de I? E qual é o argumento? O argumento é π sobre 2. Pronto. Então, essa é a representação trigonométrica dele, né? A forma trigonométrica da unidade imaginária, beleza? O tamanho dele vale 1, então ele fica assim. Então, a gente tem aí, ó, o tamanho, que é 1, e o argumento θ0, que é π sobre 2. Quais são as raízes, então? Quais são as raízes enésimas? Vai ficar cosseno de quê? π sobre 2 mais π sobre 2 dividido por n, mais k vezes 2π sobre n. Mais i vezes seno de quê? π sobre 2 sobre n, mais k que multiplica 2π sobre n. Beleza? beleza. Acho que escrever desse modo aqui é melhor para você pensar assim. Quem é o W0? O W0 é tirar esse cara aqui. E aí quem é o W0? Vai ser o cosseno 2 sobre n. de π sobre 2n ou π sobre 2 sobre n, né? Beleza? Esse vai ser o nosso W0. E quais serão os próximos? Aí você vai ficar somando 2π sobre n. Aí a cada 2π sobre n, você vai obter mais uma raiz enésima de i. Então, por exemplo, se a gente quiser determinar quais são as raízes quintas de i, o que é que vai ser? Vamos pegar a raiz sexta. Vamos pegar a raiz sexta, certo? E vamos pensar só geometricamente. Representar geometricamente quem são as raízes. Beleza? Então vamos lá. Lena disse perfeito, porque Tá, deixa eu só representar geometricamente aqui. Então, o I está aqui, certo? Esse é o I. Daí o que acontece? Bom, o argumento dele é 90. Então, a primeira raiz sexta dele vai estar onde? Você vai pegar o 90 e dividir por 6. 90 dividido por 6 vai dar 15, né? Sim. Então, deixa eu fazer aqui, né? Deixa eu tentar fazer uma divisão aqui do 90 por 3.
Então, cada pedacinho desse aqui é 30, aí eu vou pegar metade do 30 para ser o 15. Então, tá aqui 15 graus. Beleza? 15 graus. Como I tem tamanho 1, quando eu pegar a raiz sexta do 1, o resultado é 1. Então, eu vou desenhar a circunferência de raio 1 e nesta circunferência eu vou marcar as raízes sextas de I, certo? A primeira delas, o Z0, ou W0, né? Tem hora que eu estou chamando de Z, tem hora que eu estou chamando de W, até eu misturei aqui agora. Mas enfim, já que eu chamei de W aqui, vou chamar de W0, certo? A primeira solução, qual é? É esse cara aqui. É esse ponto da circunferência unitária correspondente a um ângulo aqui de 15 graus. Beleza? Que Beleza. é o π sobre 2 dividido por 6, né? Bom, onde é que vão estar os outros pontos? Vai ficar somando 60 graus. Vai ficar somando 60 graus. isso, que é você pegar a volta completa e dividir em 6 partes iguais, porque os outros pontos vão ter que formar um polígono regular de 6 lados, né? Que é um hexágono. Então você vai pegar o ângulo, a volta completa e dividir em 6 partes. Isso daqui vai ser π sobre 3, que é 60. Então, a cada 60 graus, eu vou marcar qual é a próxima raiz sexta, certo? Isso aqui não é raiz sexta, não. Isso aqui é só o número I original, certo? Onde é que vai estar a outra raiz? Se essa daqui é a primeira, a próxima é só abrir aqui 60 graus, que acho que deve ser uma coisa assim. Certo? Então, esse daqui vai ser o nosso W1. Vou abrir mais 60 graus. Mais 60 graus. Acho que aqui seria o nosso W2. Mais 60. Será que cada um desses aqui está 60? Deve estar, né? Próximo deve estar por aqui assim. Nosso W3. Depois, sei lá, acho que aqui o W4 e o W5 por aqui assim, né? Beleza? Cada ângulo desse aqui é igual a π sobre 3. Beleza? Então, esses pontos aqui que eu vou destacar em vermelho, estes pontos, esses caras em vermelho são as raízes sextas da unidade imaginária. Beleza? Beleza. Pronto. Essa é a ideia. A ideia, essencialmente, a ideia toda está resumida nessa figurinha aqui. Cadê o que eu tinha desenhado? Acho que é essa aqui. A partir de um número complexo Z. Aí, para esse número complexo Z, você vai ter o argumento dele. Aí, esse argumento você vai dividir em tantas partes quanto, né, depender do valor do N. Certo? Vai pegar também o tamanho dele e calcular a raiz enésima para poder determinar qual será o raio da circunferência, né? O raio da circunferência onde estarão as raízes enésimas do Z, beleza? E nessa circunferência, essas raízes enésimas formarão um polígono regular de N lados, onde um dos vértices vai ser o número complexo correspondente ao θ0 sobre N, né? Beleza? Essa é a ideia. Pelo menos geometricamente, a gente enxergar onde estão as raízes é mais simples. Exibir exatamente quais são todas, aí é questão de você usar a expressão, né? Certo? Você usar essa expressão aqui, né? Cadê? Essa aqui. Não, essa aqui não.
Cadê? Essa aqui. Essa expressão aqui, ó, é o que a gente chama de segunda fórmula de Moave. Beleza? É a fórmula que a gente usa para exibir as n raízes enésimas de um número complexo z. Beleza? Bom, na próxima aula, segunda-feira, a gente vai tratar de mais umas coisas relacionadas a isso. Como, por exemplo, sei lá, a partir dessas coisas aí, como é que a gente faz para obter, sei lá, quais são as raízes complexas dessa equação aqui, ó. Que no caso dos números reais, se você fizer z elevado à quinta igual a x, você vai cair nessa... Desculpe, aqui não, né? Vou pegar assim. Você cairia nessa equação de segundo grau, certo? Beleza? Aí nessa equação aqui, as soluções seriam x igual a 4, x igual a 2 e 3, né? Beleza? Beleza. E aí você teria z elevado à quinta igual a 2, z elevado à quinta igual a 3. E aí essa equação aqui, ó, z elevado à quinta igual a 2, vai ter 5 soluções nos complexos. Z elevado à quinta igual a 3, outras 5 soluções nos complexos. Beleza? E aí, desse modo, você consegue encontrar... deixa eu ver, 5... Quais são as 10 raízes que isso daqui com certeza vai ter. Porque qualquer polinômio de grau n vai ter n raízes complexas. Então, se isso daqui é um polinômio de grau 10, ele tem que ter 10 raízes. E como é que você descobre quais são as 10 raízes? Pelo que a gente tinha visto até agora, vocês só conseguiriam determinar duas, né? Que seria o quê? X igual a raiz quinta de 2 e x igual a raiz quinta de 3. Só que nos complexos, z elevado à quinta igual a 2 tem 5 soluções e não uma só. Z elevado à quinta igual a 3 tem 5 soluções e não só uma, como a gente faria anteriormente. Beleza? No caso dos reais. Se a gente estivesse procurando soluções reais, aí beleza. Soluções reais vai ter só duas. Mas soluções, incluindo as complexas, a gente vai ter 10. E aí tem que saber procurar as outras 8 raízes complexas desse negócio, né? Beleza? Aí a gente vai ver isso na aula que vem. Tranquilo? Eu vou terminar essa aula por aqui porque eu já passei do tempo, de novo, né? Tenham todos aí uma boa tarde, bom final de semana, até segunda-feira e tchau para vocês. Valeu, Tchau, professor. pessoal.